posição inicial. Logo, ΔS é posição final menos inicial. Então, ó, 60 menos 10, 50 metros. Logo, se o ΔS é maior que zero, a velocidade também. E o movimento então vai ser o quê? Progressivo. Então você pode reparar que o movimento é progressivo porque a posição aumentou. E aí, se esse movimento tem a velocidade negativa, ele vai ser chamado de movimento retrógrado. Movimento retrógrado é justamente aquele que a velocidade ela é negativa. Se a velocidade é menor que zero, é porque o ΔS é menor que zero. Qual seria a ideia então do movimento retrógrado? Então vamos lá, ó. Movimento retrógrado. Falei progressivo? Não, movimento retrógrado. Tem de novo a minha reta ali. E agora eu tenho dois pontos. Continuo tendo o ponto 60, o ponto 60 e o ponto 10. Mas vamos supor agora que meu objeto ele vá da posição 60 até a posição 10. Então o que você reparou comigo? Você reparou que a posição diminuiu. Ele sai da posição 60, chegou até a posição 10. Então o ΔS aqui, ó, é a posição final menos a inicial. Então o ΔS vai ser menos 50 metros. E aí, se esse ΔS é menor que zero, a velocidade também é. O movimento é retrógrado. Então você pode perceber o seguinte: quando ele fala do movimento progressivo, ele vai para a direita, aumentando a posição com a velocidade maior que zero. Se ele vai para a esquerda, diminui a posição e a velocidade menor que zero. Tudo bem. Então você viu aí, velocidade constante, aceleração nula, o movimento progressivo e retrógrado. Mas a pergunta é, por que o movimento é constante? Por que a velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme? Já parou para pensar? Alguns vão dizer assim, professor, o movimento, a velocidade é constante porque não tem aceleração, não tem força. E aí? Isso são consequências. Observe bem o seguinte, vamos supor, vou pegar aqui uma trajetória e nessa trajetória eu vou marcar três trechos. O trecho X, o trecho Y e o trecho Z. Vamos supor que o trecho X, Y e Z tem o mesmo tamanho. Aqui 10 metros, aqui 10 metros e aqui 10 metros. E aí eu tenho um pequeno objeto aqui, ó, botar assim, um objeto A, que percorre esse trecho X em 2 segundos. Que percorre o trecho Y também em 2 segundos e que percorre o trecho Z em 2 segundos. Galera, só uma pergunta: qual é o cálculo da velocidade média? Velocidade é distância sobre o tempo. Distância sobre o tempo, distância sobre o tempo. Então vamos calcular a velocidade em cada trecho, X, Y e Z? Então vamos lá. A velocidade é a distância sobre o tempo. Que é a distância? 10 e o tempo? 2. Então se eu dividir aqui, a velocidade é 5. Qual é o valor da velocidade aqui? Também é 5. Qual é o valor da velocidade aqui? Também é 5. Então eu vou dizer para você nessa aula que no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante. Por quê? Porque ele percorre a mesma distância no mesmo tempo, consecutivamente a velocidade é igual. Foi até aí, galera? Continuando, no movimento uniforme, nós vamos ter aqui a equação, que a equação vocês conhecem, velocidade, distância sobre o tempo, né? ΔS sobre ΔT. Vale ressaltar que a unidade de medida no SI para a velocidade
é metros por segundo, tá? Então, já sabe, se a minha velocidade está marcando lá quilômetros por hora, quero transformar para metros por segundo, você pega, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Ok, galera? Até aí? Foi claro de entender a parte inicial de MRU? Por que é progressivo e retrógrado? Que ele percorre a mesma distância no mesmo tempo, logo a velocidade é igual? Velocidade? Galera, só que no movimento uniforme nós vamos ter a função horária. Nós vamos dizer aqui, vou apagar aqui, que nós vamos ter o que nós chamamos, temos a equação, mas vamos chamar aqui de função horária da posição. Vamos lá. Termo da matemática. O que é função na matemática? A função é o seguinte: você tem lá duas grandezas, né? Duas variáveis, a variável x e a variável y. Aí você estipulava valores para x e consecutivamente identificava valores para y, certo ou errado? Então você reparava que quando você estudou função, você tinha duas grandezas, né? Basicamente, onde uma depende da outra. Isso não é diferente aqui. Então quando eu falo para você de função horária da posição, quer dizer o seguinte, que a posição depende do tempo. Então aqui, ó, posição depende do tempo. E que função é essa? Que lei seria essa? É a equação que a gente chama de a forma do sorvete. S igual a S0 mais ou menos VT. Quem é S? Posição final. S0, posição inicial. V, velocidade. E T, tempo. Tudo bem, professor? Está aqui a equação, está aqui a função horária. Eu sei que aqui é a posição final inicial, velocidade e tempo. Mas qual seria o exemplo aí? Como que geralmente cai na minha prova? Espera só um pouquinho beber uma água aqui. Como que uma função dessa cai na minha prova? Nas provas de concurso? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou botar assim. É dada a função. Eu dei a função para vocês agora aqui. Estou dando a função. S é igual a 10 menos 2t. Aí eu falo para você assim, ó. Isso é só uma maneira resumida. Que esses valores estão no SI, ou seja, que a posição é em metro, que a velocidade é em metros por segundo e o tempo esteja em segundos. Nada impede que esteja em outra unidade de medida, sendo que colocou SI. Galera, nada impede você ter esses valores em outras unidades de medidas, mas se colocou SI, a gente vai ter que obedecer ao sistema internacional. Dei essa função para vocês. Aí eu quero fazer algumas perguntas. Olhando para aquela função ali, diga para mim duas coisas. Quem é a posição inicial e quem é a minha velocidade? Pensou aí? Pensou? Galera, olhando para essas duas funções aqui, ó, quem é a velocidade? A minha velocidade é menos 2. E a posição inicial? 10. Tá aqui, ó. O 2 não está ao lado do tempo. Quem está é a velocidade. E aqui é a posição. Então a posição inicial é 10 metros e a velocidade é menos 2. Logo eu já consigo mostrar para vocês então que se essa velocidade ela é negativa, eu estou falando de um movimento que retrógrado. E eu faço então a terceira pergunta para vocês, né? Vou botar assim, como se fosse letra A e como se fosse letra B. Qual é o valor da posição quando o t é igual, por exemplo, a 10 segundos?
E a possível letra C, qual é o valor do tempo? E aí quando você fala em tempo, vem muito lá, determine um instante, tempo. Qual é o tempo quando S é igual a zero? S sendo igual a zero, nós dizemos isso aqui, ó. Quer dizer, origem dos espaços. Então, se você pega uma determinada questão lá, ele fornece uma função para vocês e pergunta assim: determine o instante quando o móvel passa pela origem dos espaços. Quer dizer o quê? Quer dizer que a posição final é zero. Então, vamos com calma. Letra B, eu quero a posição quando t vale 10. O que eu faço, galera? Eu pego essa função, tiro o t e boto quem? 10. E acho a letra S, tranquilamente. Então vai ficar S é igual a 10 com menos 2t. No lugar do t entra o 10. Vai ficar S é igual a 10 com menos 2 vezes 10. S vai ser igual a 10 com menos 20, né? Multipliquei aqui primeiro, depois subtraí. S vai ser igual a menos 10 metros. Então eu sei que quando o meu tempo está marcando 10 segundos, a posição é quanto? Menos 10. E a letra C? O tempo quando a posição é zero. Eu faço o quê? Pego a função que vocês já conhecem, já sabem, que eu dei para vocês. S é igual a 10 menos 2t. Tiro a letra S, no lugar do S coloco quem? Meus amigos, o zero. Então, 0 é igual a 10 com menos 2t. Aqui eu vou tranquilo, feliz, alegre, contente. Então, vocês viram que eu vou dar uma letra, pedir a outra. Aqui eu dei o S e pedi o T. Aqui eu te dei o T e pedi o S, tá? Esse tempo vem como instante e o S vem como posição ou espaço também. Então, eu passo para o outro lado. 2t igual a 10 segundos. T vai ser igual a 10 sobre 2, 5 segundos. Ok, galera? Então, primeiro exemplo clássico que você vai tratar com essa função. Fornecer a função para vocês e pedir para vocês identificarem algumas coisas. Aqui, ó, letra A, letra B e letra C, é o mais comum. Ok? Vamos lá, o próximo exemplo aí que as provas sempre cobram. Exemplo 2, vou colocar exemplo 2. Já vamos chegar ao clímax, ao ponto. Aqui eu vou dar uma tabela para vocês. Vou botar assim. É dada a tabela abaixo. Deu uma tabela. Vou desenhar a tabela aqui. Fica comigo aí, hein? Posição e tempo. 0, 2, 4. Tá bom até aí? 6, 10, 20, 30, 40. Tá aqui. Então aqui eu dei uma tabela para vocês. Vou apagar aqui. Dei uma tabela para vocês. Posição e tempo. Vamos lá. Quando o tempo vale 0 segundo, a posição é 10. No tempo de 2 segundos, a posição é 20. No tempo de 4 segundos, a posição é 30. E no tempo de 6 segundos, a posição é 40. Quero duas perguntas de vocês. Vou fazer duas perguntas, quero respostas. Qual é o valor da posição inicial e da velocidade? Primeira ideia, temos que observar se é realmente movimento retilíneo uniforme. Vamos ver? Olha aqui, eu falei para vocês que no movimento uniforme ele percorre a mesma distância no mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. De 10 a 20 andou 10. Enquanto 2 segundos. De 20 a 30 andou 10. Em quanto tempo? 2 segundos. Então você percebe que essa tabela é do movimento uniforme, porque ele percorre a mesma distância no mesmo tempo. Então quem é a posição inicial? Está aqui, ó, 10. Então a posição inicial é quando o t é 0. Então vamos lá, posição inicial 10 metros. E como que eu acho a velocidade? A velocidade
é a distância sobre o tempo. Vamos lá. De 0 a 2 segundos, a posição foi de 10 a 20. Então, ΔS de 10 a 20. ΔS 10. Em quanto tempo? 2. Então, a velocidade é 5 metros por segundo. Ela é positiva. Logo, se essa velocidade ela é 5 metros por segundo, o movimento é o quê? Progressivo ou retrógrado? Ele vai ser progressivo porque a velocidade ela é positiva. Foi claro? Então aqui eu identifiquei do 10, pode ser do 10 ao 40 também vale, tá? Do 10 ao 20 foi 10, 2 segundos, então 10 aqui, 5 metros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo ele percorre 5 metros. Pessoal, e o último detalhe quanto a essa tabela aqui, eu posso fazer o seguinte, pedir para vocês identificarem qual é a função que deu origem a essa tabela. Vamos lá? Vamos identificar a função horária? Então eu quero que vocês identifiquem comigo a função horária. A função horária do movimento uniforme. Vamos lá? Função horária do movimento uniforme. Observem aqui, por favor. Aqui, ó. Vou pegar a equação S igual a S0 mais ou menos VT. Para nós identificarmos a função horária da posição dessa tabela aqui, eu vou ter que fazer o seguinte: pegar essa função e substituir as duas grandezas que são constantes por números, que são elas, posição inicial e V. Então vai ficar assim, ó, S. Quem é a posição inicial? 10 metros. Quem é o V? 5. Então, ou seja, aqui, essa função deu origem a essa tabela aqui. Olha que bonito, ó. No lugar do T, coloco 0. 0 vezes 5, 0. Com mais 10, 10. 2 vezes 5, 10. Com mais 10, 20. 2 vezes 4 vezes 5, 20. Com mais 10, 30. Então pediu para vocês identificarem a função horária do movimento uniforme. Pega essa função e substitui o S0 e o V por um determinado valor. Ok até aí, galera? Pessoal, então ficamos aí, né? Aula, primeira parte de movimento uniforme. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, novamente, dê o seu like aí, seu joinha. Vamos fazer com que essa aula venha atingir outras pessoas aí. Um grande abraço, até mais.